Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos à nossa aula de atualização sobre distúrbios hematológicos. Na aula de hoje, a gente vai abordar o termo, ou contexto, da hemofilia. Para começar, a gente já vai entender um pouquinho sobre noções básicas do que é os distúrbios hematológicos. Então, se você gosta das nossas aulas de atualização, clica no botãozinho aqui embaixo de curtir. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, não nos segue nas redes sociais, coloca aí, @professora Tainara Tomás ou @trcursos e segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube também, porque toda semana tem uma aula de atualização para você gratuita no nosso canal, tá bom? Então, noções básicas sobre o que é distúrbios hematológicos. Primeira coisa, a gente vai fazer uma revisão aí sobre o que é sangue, tá bom? Então, o sangue, ele é uma mistura complexa. Eu vou ter a parte líquida e os elementos figurados. Na parte líquida, eu vou ter ali o plasma, que é o componente propriamente dito como líquido do sangue, os glóbulos vermelhos, que vão ser os componentes relacionados ao transporte de oxigênio, os glóbulos brancos, que vão ser os componentes que vão atuar contra a defesa do nosso organismo, e as plaquetas, que são os componentes relacionados à coagulação. O corpo humano contém cerca ali de 5 litros de sangue. Para ser mais específico, é em torno de 7 a 8% do seu peso é sangue, tá? Desde o momento em que o sangue é bombeado para fora do coração, ele demora em torno de 20 a 30 segundos para completar uma viagem completa pelo teu corpo e regressar ao seu coração, certo? Então, o sangue, ele vai realizar diversas funções essenciais. Quais delas? Primeiro, enquanto ele está circulando pelo corpo, ele está transportando oxigênio e nutrientes essenciais, como, por exemplo, gordura, açúcar, minerais e vitaminas para todos os tecidos corporais. Ele também transporta dióxido de carbono para os pulmões e outros produtos residuais para os rins, para que esses dois órgãos consigam eliminar essas substâncias para fora do corpo. Ele também transporta hormônios, que são os mensageiros químicos que permitem que várias partes do corpo se comuniquem uma com a outra, tá? Além disso, o sangue transporta componentes que combatem infecções e interrompem hemorragias. Se você quer aprender mais sobre o sistema cardiovascular, eu tenho uma aula completa aqui no canal do YouTube. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? É só você clicar aqui embaixo na descrição. Tem um link numa aula completa no YouTube sobre o sistema circulatório, tá bom? Então, ainda falando sobre a função de cada componente do sangue, a gente precisa entender que essas células precisam estar equilibradas. Por quê? Se eu tenho um aumento ou uma diminuição nessas células, aí eu vou ter o distúrbio relacionado ao sangue, os distúrbios hematológicos, tá? Então é dele que a gente vai falar agora, tá? Então, resumidamente, quando eu tenho alterações nas células sanguíneas em que elas diminuem, por exemplo, uma diminuição do glóbulo vermelho se chama anemia. Uma diminuição de glóbulos brancos se chama leucopenia. Uma diminuição no número de plaquetas se chama trombocitopenia. Assim como o aumento também vai gerar distúrbios. O aumento de glóbulos vermelhos vai gerar um distúrbio chamado eritrocitose. O aumento de glóbulos brancos vai gerar um distúrbio chamado leucocitose. O aumento de plaquetas vai gerar um distúrbio chamado trombocitose ou trombocitemia, tá? E aí, Thay, quais são os sintomas que esses aumentos ou diminuição das células sanguíneas podem trazer? São simples. Esses distúrbios, eles vão afetar as proteínas que estão dentro das células do sangue, ou afetar as células sanguíneas, ou até mesmo afetar o plasma. Quando esse distúrbio afeta a hemoglobina, por exemplo, que é uma proteína que transporta oxigênio
de dentro dos glóbulos vermelhos para o sangue, a gente vai ter um problema relacionado à oxigenação sanguínea. Quando o distúrbio afeta as proteínas do sistema imunológico, a gente vai ter um problema na criação, um problema relacionado ali aos anticorpos, tá? E um outro problema que a gente pode ter de distúrbio hematológico é quando esse distúrbio afeta os fatores de coagulação sanguínea. E aí a gente vai falar sobre as hemofilias. Por que as? Porque existem 2 tipos de hemofilia, tá? Vamos entender sobre os sintomas dos distúrbios sanguíneos. Primeiro, os sintomas vão ser causados mais frequentemente por redução dos componentes. Mas também, quando eu tenho um aumento muito elevado, também vão aparecer alguns sintomas. Na redução de componentes do sangue, os sintomas são: a redução de glóbulos vermelhos e hemoglobina podem causar sintomas de anemia, como, por exemplo, fadiga, fraqueza e falta de ar. Já a redução de glóbulos brancos ou de proteínas do sistema imunológico podem causar febre e infecções recorrentes. A redução de plaqueta ou de fatores de coagulação da corrente sanguínea podem causar hemorragia anormal e formação de hematomas, tá? Já o aumento desses componentes, a gente vai ter outros sintomas, como, por exemplo, o aumento de glóbulos vermelhos, a eritrocitose, pode provocar o espessamento do sangue, ou seja, ele aumenta a viscosidade do sangue. E isso pode levar à dor de cabeça e também ao aumento ali ou à quantidade de pressão na região cefálica, ao aumento ou à quantidade da pressão sanguínea, tá? Quando eu tenho um aumento de proteínas do sistema imunológico, eu posso também causar o espessamento do sangue. De novo, eu aumento a viscosidade. É o famoso que a sua avó fala, sangue grosso, tá? E isso pode mexer diretamente na questão de pressão arterial. Outro é quando eu tenho um aumento de plaquetas, que é a trombocitemia, ou um aumento dos fatores de coagulação. Nesse caso, o sangue ele vai sofrer um processo de coagulação excessiva imprópria, que vai gerar o que vocês conhecem como trombose, tá? Os sintomas mais sugestivos de que aquele paciente está sofrendo de um distúrbio sanguíneo são coágulos sanguíneos, também chamados de flebite, normalmente em uma perna, causando mais frequentemente inchaço, vermelhidão, sensação de calor na perna e falta de ar. Outro sintoma também bem sugestivo é a presença de petequias, que é uma erupção cutânea em forma de pequenos pontos vermelhos causados pela quantidade muito baixa de plaqueta. A gente também pode ter as bolhas de sangue na boca, que são causadas pelas quantidades muito baixas de plaquetas ou por problemas de coagulação. Também vamos ter os linfonodos inchados, causados por cânceres de glóbulos brancos, como, por exemplo, leucemia ou linfoma. A pele vai ficar pálida, isso é um sinal característico da anemia, ou o paciente vai ter pica, que também é conhecido como alotriofagia. Já viu o camarada que fica comendo gelo, que ele tem vontade de comer terra, argila? Isso se chama alotriofagia ou simplesmente pica. Aquela pessoa que quer mastigar gelo toda hora, ela sente a vontade de mastigar gelo. Ela abre o congelador, ela passa a mão ali no gelo seco do congelador e quer comer, tá? Isso é um sintoma sugestivo de anemia ferropriva, tá bom? Agora sim, a gente fez um apanhado geral sobre os conceitos básicos de distúrbios hematológicos. Agora a gente vai falar sobre a hemofilia. Lembrando que no final dessa nossa aula eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente botar em prática o que vocês aprenderam na aula, hein? Então, ó, vai fazendo as anotações e, claro,
O slide, onde é que está o slide, Thay? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Logo no primeiro tópico tem assim, ó, link para baixar o seu slide. Você vai clicar e consegue baixar o meu slide completo, tá bom? Lembrando, claro, que lá no nosso grupo de estudos no WhatsApp você tem acesso a todo esse material sem muito estresse. Seguindo, hemofilia, conceitos básicos. A hemofilia é um distúrbio hereditário, no qual o sangue não coagula normalmente. A hemofilia faz a pessoa sangrar muito por pequenas lesões ou até mesmo sem uma lesão. Quase todas as pessoas que sofrem de hemofilia são do sexo masculino. E esses meninos, eles herdam a hemofilia da mãe. As pessoas com hemofilia não conseguem produzir uma quantidade suficiente de fatores de coagulação. Ou seja, eles não produzem suficiente proteínas que ajudam o sangue a criar os coágulos. O médico vai fazer o diagnóstico da hemofilia através de um exame de sangue. E a pessoa vai precisar tomar injeções contendo esses fatores de coagulação de forma intravenosa, tá? Então, isso aqui é uma noção geral sobre a hemofilia. Distúrbio hereditário que passa de mãe para filho. O maior público hemofílico são homens. A hemofilia tem tratamento e é diagnosticada através de um exame de sangue. A hemofilia é quando eu vou ter um distúrbio relacionado aos fatores de coagulação, que são proteínas no sangue que ajudam a formar coágulo sanguíneo. O coágulo de sangue vai formar um tampão que estanca o sangramento dos vasos sanguíneos. Há mais de uma dúzia de diferentes fatores de coagulação no sangue. Na hemofilia, a pessoa herda um gene anormal e assim ela não produz uma quantidade suficiente dos fatores de coagulação. Então, a gente tem mais de 12 tipos de fatores de coagulação e a hemofilia vai ser quando a pessoa tem uma deficiência em 2 desses fatores. Por isso que eu falei para vocês que existem 2 tipos de hemofilia. Eu tenho a hemofilia A e a hemofilia B, tá? Então, depende do quê? Depende do fator de coagulação que está relacionado à deficiência dessa pessoa. A hemofilia vai ser classificada no tipo A e no tipo B, tá? O tipo A vai ter o fator 8 reduzido. Esse é o tipo mais comum, é um caso de 80 a 85% dos casos. Na tipo B, eu vou ter o fator 9 reduzido. Esse é o tipo menos comum, cerca de 15 a 20% dos casos. A hemofilia, ela vai ter o fator 8, a letra A, o fator B, a letra 9. Só vocês lembrarem. O 8 não é menor, então o 8 está relacionado ao A, beleza? Sobre o sangramento, tá? E muda o quê? Não muda nada. Os sangramentos são iguais nos 2 tipos, porém, muda a gravidade no sangramento. Vai depender de qual fator presente no plasma. E aí, que é o líquido que representa 55% do volume total. Tá? É claro que vai sangrar igual? Vai. Só que a hemofilia, dependendo do tipo, ela é mais grave ou não. Certo? A hemofilia do tipo A, ela é a mais comum. Ela é 4 vezes mais frequente que a hemofilia do tipo B. Ambos os tipos de hemofilia vão ser herdados dos traços ligados ao tipo 10, de modo que quase todos os indivíduos afetados vão ser do sexo masculino. As mulheres portadoras de hemofilia do tipo A quase sempre serão assintomáticas. Na maioria dos casos, a hemofilia do tipo A vai ter sangramento em articulação. Olha que gravidade isso. Esse sangramento em articulação vai ser presente principalmente na articulação do joelho, do cotovelo, do tornozelo, ombro, punhos e quadris, além de dor intensa nas articulações que podem aparecer
desde edemas até limitação de movimentos. Então, a hemofilia do tipo A é a hemofilia mais comum. Ela consegue ser 4 vezes mais presente do que a hemofilia do tipo B. Estima-se que 1 em cada 10.000 pessoas tenha a hemofilia do tipo A. Já a questão genética da hemofilia, né? Ela vai vir sobre os genes anormais que vão ser herdados da mãe. Então, a mãe herda o gene anormal da hemofilia e ela passa, na maioria das vezes, para o filho homem, tá? A hemofilia não é igualmente grave em todas as pessoas que a têm. Algumas pessoas fabricam muito pouco do fator de coagulação afetado. Outras fabricam uma certa quantidade do fator, mas não é suficiente. Quanto menos fator de coagulação a pessoa tiver, mais grave a sua tendência de sangrar. Então, não tem como a gente pensar se é a do tipo A ou a do tipo B que é a mais grave. E sim, quanto daquele fator de coagulação a pessoa tem. Quanto menos ela tiver, mais grave vai ser a questão relacionada à hemorragia. Lembrando que hemofilia do tipo A é muito presente em articulações, grava o macete, tá? E ela é 4 vezes mais comum do que hemofilia do tipo B. Qual o principal sintoma da hemofilia? Excesso de sangramento e hematomas. Sangramentos, sangue para o meio externo, eu estou vendo sangue ali. E hematoma, sangue para o meio interno, eu estou visualizando ele pela pele, mas o sangue não extravasou, tá? Esse sangramento pode ser externo ou interno, como um corte ou um sangramento nasal, ou até mesmo um sangramento interno, no caso aí, os hematomas, certo? As pessoas que sofrem de hemofilia, elas nascem com hemofilia. O problema de coagulação no sangue surge geralmente quando a criança é muito pequena e surge também em problemas muito leves. Um pequeno corte que deveria parar de sangrar muito facilmente vira um transtorno de sangramento, tá? E aí a gente começa a se identificar, começa a se investigar se a gente tem a questão do distúrbio de coagulação ali, tá bom? O volume de sangramento, claro, vai depender do quê? Da gravidade da hemofilia. Quanto menos fator de coagulação eu tenho, mais sangramento aquela pessoa vai apresentar. Se a pessoa tiver uma hemofilia leve, ou seja, tiver uma pouca concentração diferente, vamos fazer um número aqui para vocês entenderem. Se o fator de coagulação dessa pessoa deveria ser 10 e essa pessoa tem 6, então ela teria uma hemofilia leve. Quais são os sintomas que pode apresentar? Ela pode sangrar mais do que o habitual, por exemplo, em uma cirurgia ou um procedimento odontológico. Inclusive, se for uma hemofilia leve, pode ser que ela viva a vida inteira dela, ela nunca descubra que ela é hemofílica. Agora, vamos supor que o nível normal do fator de coagulação é 10. Essa pessoa tem 2, tá? Agora ela já tem 2 não, gente, ela tem 5. Agora ela já tem uma hemofilia moderada. Essa pessoa pode sangrar ocasionalmente, sem nenhum tipo de lesão aparente. Do nada, essa pessoa está com hematoma. Do nada, tem sangue saindo do nariz dessa pessoa, tá? Nesse caso, ela também pode passar por um procedimento cirúrgico ou ter uma lesão grave e fazer um sangramento intenso, difícil de ser controlado e pode causar a morte. E se ela tiver hemofilia grave? Imaginamos que a quantidade de fator de coagulação seja 10. Essa pessoa, ela tem 2. Então, ela tem quase nada de fator de coagulação. Nesse caso, ela pode apresentar sangramentos sérios, frequentes, após uma pequena lesão ou sem nenhuma razão aparente. Do nada, ela apresenta um sangramento intenso. Além disso, ela pode ter inchaço na língua devido
ao sangramento dentro do músculo da língua, o que pode fazer um edema e afetar a passagem de ar. Ela pode ter hemorragias importantes no cérebro, que podem ser desde levar uma contusão na cabeça, ou até mesmo causar uma lesão cerebral, um AVC, ou até mesmo a morte. Além disso, ela pode ter uma hemorragia no interior de uma articulação e causar uma lesão articular incapacitante. Então, vamos voltar. Hemofilia leve, vamos dizer que o fator de coagulação seja 10 pontos. Essa pessoa tem 8. Ela vai ter um sangramento um pouquinho maior do que o esperado, vai passar desapercebido, pode ser que essa pessoa nunca tenha um diagnóstico de hemofílico. Hemofilia são 10 pontos, tem 10 pontos lá no fator de coagulação. A pessoa tem 6. Opa, ela já tem uma hemofilia ali moderada, 6, 5. Ela já tem uma hemofilia moderada. Ela pode sangrar sem causa nenhuma aparente. Se ela passar por um procedimento cirúrgico sério, como um siso, uma grande cirurgia, ela pode ter um sangramento difícil de controlar, que pode até ocasionar morte. São 10 pontos, a pessoa tem 2. Opa, agora ela tem hemofilia grave. Ela sangra do nada, ela pode ter sangramento na língua, que levar ela a ter um bloqueio de vias aéreas por causa da língua. Ela pode ter um sangramento do nada na região cerebral. Ela pode ter um sangramento dentro de uma articulação que levar até uma lesão incapacitante na região articular. Beleza? Como é que a gente vai diagnosticar e tratar esse paciente? O diagnóstico para hemofilia, os médicos vão fazer exame de sangue para ver se o sangue coagula numa velocidade normal. Além disso, vai identificar se a gente tem um fator de coagulação suficiente. Outros testes podem ser feitos como teste genético, para mostrar se a mulher é portadora dos genes anormais que causam hemofilia. Em mulheres grávidas com esse gene, o bebê pode ser testado, inclusive, durante a gravidez. Agora a pessoa descobriu que tem hemofilia. Como é que a gente vai tratar? Simples. Vai ser feito transfusões de fatores de coagulação para ajudar o sangue a coagular. Outra coisa vão ser medicamentos que vão ser coagulantes. Eles vão estimular a formação de coágulos. Eles vão estimular que seja feita a diminuição do sangramento. Além disso, presta atenção, anota agora no teu post-it. Paciente hemofílico tem que evitar medicação como aspirina, AS infantil. Por quê? Porque esses medicamentos, eles podem agravar ou até ocasionar hemorragia. Lembra que a tia Thay, o conceito de hemorragia? Extravasamento sanguíneo de uma gota ou mais dos vasos, tá bom? Então, tem sangue fora dos vasos, eu tenho hemorragia. Paciente hemofílico tem que tomar muito cuidado com a administração de aspirina. Se possível, evitar o seu uso, pelo risco elevado de sangramentos, tá bom? E agora é hora do quê? É hora da gente testar o nosso conhecimento sobre tudo que eu falei com vocês agora em quase 30 minutos de aula. Então, respira, não pira, bebe um gole d'água aí comigo, molha a palavra e vamos juntos botar em prática o que a gente aprendeu. Trouxe algumas questões aqui bem bacana para a gente treinar, viu? Então, ó, respira, toma um golinho d'água e vamos junto treinar um pouquinho sobre hemofilia. Primeira questão, tá fresquinha na mente, hein? Dentre os medicamentos abaixo, assinale a alternativa que tem o que é contraindicado para paciente hemofílico. Letra A, dipirona. Letra B, ácido acetilsalicílico, o AS infantil. A hidrocortisona ou o paracetamol. Dentre esses medicamentos, comenta aí para mim, coloca aí nos comentários. Qual deles é contraindicado para pacientes hemofílicos? Letra A, dipirona. Letra B,
ácido acetil salicílico, o AAS. Letra C, a hidrocortisona. Ou letra D, o paracetamol. Bora, 10 segundos para você colocar a resposta aí no comentário e eu dizer se você acertou ou não. Essa tá fresquinha, a gente acabou de falar sobre ela, né? Então, a resposta correta é a letra A. Ah, não, gente, tá errado aqui, ó. A resposta correta é a letra B, o ácido acetil salicílico. A utilização de AS em paciente hemofílico pode agravar o risco de sangramento, pois interfere na função plaquetária, ou seja, na formação de coágulo. Isso ocorre por meio da inibição da enzima COX, que participa na síntese de prostaglandina e atua na agregação plaquetária e formação de coágulo. Gente, a resposta certa é a letra B. Deixa eu colocar aqui, ó. Peguei aqui um marca-texto. Opa, amarelo não. Verde. A resposta certa, letra B. Deixa eu consertar aqui, que veio com a letra A. Letra A, não. Não tá riscando letra A. Aí. Deixa eu ver aqui. Foi. Pronto. Qual a resposta correta? O que é contraindicado para pacientes hemofílicos? Contraindicação, ácido acetil salicílico. Ou, se não aparecer para você assim na prova, como a S, lembra que a aspirina é contraindicada também, tá bom? Então, se aparecer para você lá, ácido acetil salicílico, o AS ou aspirina, são medicamentos contraindicados para paciente hemofílico. Vamos no próximo? A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação sanguínea. Existem vários fatores de coagulação no sangue que agem em sequencial determinado. No final dessa sequência, é formado um coágulo e o sangramento é interrompido. Em uma pessoa com hemofilia, um desses fatores não funciona. Sendo assim, o coágulo não se forma e o sangramento continua. A sinal alternativa é que aponta o fator deficiente no indivíduo de hemofilia do tipo A. Então, aqui a gente quer saber, é o fator de RH? É o fator tipo 8? É o fator tipo 9? Ou é o fator tipo 10? Qual o fator se encontra em distúrbio para que a pessoa tenha a hemofilia do tipo A? Também vou deixar aí 10 segundinhos para vocês pensarem. Lembra, tipo A é a que vem primeiro. Seria o fator de RH? Seria o fator 8, o fator 9 ou o fator 10? Qual é o que está relacionado à hemofilia do tipo A? Coloca aí no comentário a alternativa. Isso mesmo! Se você colocou que a alternativa certa é a letra B, você acertou. A hemofilia são classificadas em dois tipos, o tipo A, que é deficiência no fator 8, e o tipo B, que é deficiência no fator 9. Vamos mais uma? A hemofilia A é causada por um defeito genético que leva à deficiência do fator 8. Manifesta-se por hemorragias em várias partes do corpo, sendo mais frequente, letra A, nos olhos, letra B, nas articulações, letra C, no músculo ou letra D, no trato gastrointestinal. E aí, jovens, hemorragia do tipo A é mais comum no olho, na articulação, no músculo ou no trato gastrointestinal? Coloca aí nos comentários a resposta. Onde é mais comum esse tipo de hemorragia? Se você respondeu a letra B, na articulação, está correto. Na maioria dos casos, o sangramento ocorre em articulações, mais frequente na articulação do joelho, cotovelo, tornozelo, ombro, punho e quadril.
A dor da articulação pode aparecer antes que o edema e a limitação dos movimentos sejam mais evidentes. Tá bom? Mais uma. Os indivíduos hemofílicos não devem receber medicamentos como: letra A, vitamina B12. Letra C, vitamina K. Letra B, vitamina K. Letra C, AAS e heparina. Ou letra D, vitamina C e antitrombóticos. Qual tipo de medicamento os indivíduos hemofílicos não podem receber? A, vitamina B12. B, vitamina K. C, AAS e heparina. Ou D, vitamina C e antitrombóticos. Se você marcou aí a letra C nos comentários, você está correto. Os indivíduos hemofílicos não devem receber medicamentos como o AS e a heparina, a aspirina, pois esses medicamentos, eles vão aumentar a questão de sangramento, tá? Outra coisa, também não deve prescrever, não deve medicar butanazona, diclofenaco e seus derivados, porque também são medicamentos que vão afetar a questão sanguínea do hemofílico. Beleza? Calma, 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 não se estressa. O link para baixar esse slide está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo. Além disso, a aula fica salva. Você pode voltar aqui e revisar quantas vezes você quiser, pausar e fazer suas anotações. E, claro, não esquece de tirar aquele print e marcar a gente lá na rede social, @professora Tainara Tomás, @trcursos. Certo? Mais uma? Bora lá, hein? A hemofilia é uma doença hemorrágica hereditária ligada ao cromossomo X, caracterizada pela doença ou anormalidade da atividade coagulante do fator 8 na hemofilia A ou do fator 9 na hemofilia B. O enfermeiro tem papel muito importante no que tange as orientações ao paciente portador dessa doença. Referente às orientações de enfermagem para pacientes portadores dessa doença, assinale a alternativa correta. Agora eu quero saber se você entendeu o que é hemofilia e o que deve ser orientado para esse paciente. Letra A. Promover uma boa higiene dentária como medida preventiva, visto que as extrações dentárias são perigosas. Letra B. Recomendar a realização de teste genético e aconselhamento às mulheres portadoras, fazendo com que tomem decisões informadas sobre a possibilidade de ter filhos e controlar a gravidez. Letra C. Incentivar os pacientes a serem dependentes e manterem o controle da sua doença, evitando a ocorrência de traumatismos desnecessários. Ou letra D. Instruir o paciente e familiares sobre a maneira de administrar concentrados de fatores em domicílios ao primeiro sinal de sangramento. Qual das alternativas está incorreta? A. Promover uma boa higiene dentária, já que extrações dentárias vão ser perigosas. B. Recomendação de realização de teste genético e aconselhamento a mulheres portadoras de hemofilia. C. Incentivar os pacientes a serem dependentes e manterem o controle da sua doença para evitar trauma desnecessário. Ou letra D. Instruir o paciente e familiares sobre as maneiras de administrar os concentrados de fatores nas suas próprias casas. Se você marcou a letra C, você marcou certo. Galera, eu quero incentivar o paciente a ser independente e que ele mantenha a sua doença sob controle, inclusive que ele aprenda a evitar traumas desnecessários. Essa é a nossa resposta errada, ok? E aí fica a nossa referência, com certeza a Master, o nosso Ministério da Saúde e também o blog Unidos pela Hemofilia. Não esquece de tirar aquele print maneiro, marca lá nas redes sociais, @professora Tainara Tomás, @trcursos. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula, compartilha com todo mundo e se tem dúvida, volta, reassiste, baixa o slide da aula também, tá no primeiro link da descrição. Se você ainda não está no nosso grupo de estudo, clica nesse link do
WhatsApp aí embaixo e vem estudar de graça comigo. Grande beijo, lembrando que essa semana tem mais uma aula, hein? Agora são 2 aulas por semana de atualização. Vejo vocês na nossa próxima aula. Grande beijo e até lá!